Olá, Renato Gaona aqui, sou Dev. Bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Só Dev. Então, esse vídeo vai ter o objetivo, de dar continuação ao anterior, onde a gente deu alguns conceitos aqui, nós vimos alguns conceitos básicos sobre orientação a objeto. A gente não abordou todos os conceitos, mas a gente falou bastante sobre polimorfismo, abstração também, e aos poucos a gente vai vendo o restante aí dos pilares, que consistem aí a orientação a objeto. Mas como eu havia prometido, eu fiquei de gravar aqui um novo vídeo, de passar para você e explicar sobre interfaces em Delphi. Beleza, eu imaginei que isso ia acontecer em 2 vídeos, mas a gente vai precisar fazer em 3. Mas fica tranquilo que logo que acabar esse aqui, você já vai ter disponível o terceiro falando sobre interface. Então o objetivo desse vídeo aqui, que além da continuidade do vídeo anterior, dos conceitos básicos, eu prometi lá no vídeo, na aula anterior, que a gente ia criar uma classe de serviço para testar a chamada dos métodos, a execução dos métodos daquelas classes que a gente criou lá, de veículo, a especialização delas, que era moto, carro e barco. Então, antes da gente entrar no assunto interface, a gente precisa fazer mais uma coisa lá no nosso código, que é para preparar, fazer a distribuição de responsabilidades corretamente, utilizando essa classe de serviço, que vai ser, como eu falei, para testar os métodos básicos, que a gente criou, os métodos de direcionamento lá do veículo, distribuindo as responsabilidades corretas. E essa classe a gente vai chamar de estacionador, porque é ela quem vai chamar um veículo e cuidar da responsabilidade de estacionar. Tá? Então, aqui a gente vai tratar sobre um conceito de distribuição de responsabilidades. Isso é importantíssimo também, onde muita gente pega, às vezes, o código de um botão, por exemplo, e sai codificando tudo ali dentro, e aí fica depois um código difícil de dar manutenção. Mas a gente vai entender isso melhor agora, onde a gente vai entrar nesse assunto e logo em seguida a gente vai falar sobre a criação de interfaces. Mas então vamos partir aqui para a parte prática. Deixa eu compartilhar minha tela. E no sistema que a gente fez, esse sistema é um elogio muito grande. Esse aqui foi um exemplo que a gente criou de um aplicativo só para testar as nossas classes e criar o conceito lá de entender o conceito de polimorfismo, abstração, coisas assim. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais também na distribuição de responsabilidades. Isso não só usando a interface, porque eu falei o quê? Que nesse botão aqui, que a gente está usando para testar as classes, está aqui, a gente instancia uma classe de vários tipos aqui, derivada de uma mesma classe comum, que foi declarada aqui como a classe base veículo, beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Eu falei no vídeo anterior que a gente ia criar aqui, não só uma descrição, para melhorar isso aqui, de testar classes, mas eu falei que a gente ia criar aqui uma classe de serviço que vai servir para quê? Para estacionar veículos. O veículo, que é o veículo que eu vou selecionar ali, estacionar o veículo. Beleza. E quem dera, fosse só escrever ali no botão e já estava pronto. Mas não é tão complicado. O que eu vou fazer? Vamos considerar que para estacionar um veículo a gente vai considerar ali que ele esteja no ponto A e precise ir para o ponto B. Para isso, eu só preciso executar alguns comandos. Então, como isso aqui, esse programa, esse pequeno programa foi considerado aqui, a gente usou só para considerar ali os conceitos e o entendimento, então vamos lá. A gente agora vai considerar também alguns comandos que a gente vai definir agora aqui o que seria estacionar. Teoricamente se o meu veículo está aqui parado, eu vou executar alguns comandos do tipo vai para frente, vira à direita, anda mais para frente, vira à esquerda, anda para frente, alguma coisa assim, até a gente considerar que chegou com o veículo numa vaga de estacionamento, só para a gente entender. Então aqui a gente só chamou um método uma vez do veículo para virar, para fazer teste do polimorfismo. Então beleza, agora não, a gente vai criar na prática aqui
a classe, né, para estacionar o veículo. Então, como seria isso? Vamos lá, estacionar o veículo seria, vou pegar aqui, ó, meu veículo, independente de qual deles, né, foi instanciado, eu vou fazer aqui os comandos, vamos lá, vamos supor, primeiro vai para frente, estou chutando, tá, os passos, estou criando agora os passos que eu considero que eu vou utilizar para o veículo chegar na vaga de estacionamento. Então vamos lá, meu veículo vai para frente, depois a variável aqui, né, o objeto, meu veículo vai virar. Aí eu vou botar assim, ó, a direção do veículo esquerda, vira à esquerda, vai mais uma vez para frente. E deixa eu ver aqui, ó, vamos considerar então virar à esquerda, vou copiar esse aqui, é um movimento, né? Virar, esse virou para a esquerda, o outro vai virar para a direita e dar uma ré. E o comando aqui, né, o método que eu criei lá na classe base para dar ré é trás, para andar para trás. Beleza, então vamos considerar que com isso aqui eu estaciono um veículo. Então esse é o código que faz isso. Mas sobre distribuição de responsabilidade, né, é a atribuição correta de responsabilidade, que é uma boa prática da orientação a objeto, né? Imagina o seguinte, ó, eu coloquei esse código dentro de um botão. Então imagine que futuramente a gente vai dar uma manutenção. Ou pior ainda, né? Nem a gente, uma pessoa que não participou do início do projeto, e aí ele vai chegar aqui num botão, que nesse caso aqui eu nem dei o nome direito, né, para o botão, se chama o botão 1 mesmo. Então no evento aqui de um clique do botão, eu coloquei todo um código que eu vou chamar de, é a parte do nosso negócio, né, que é estacionar o veículo, dentro de um código do botão. Tem gente que ainda faz desse jeito aqui, ó. O que você acha quando a pessoa chega? Você pode contar aí se você já viu isso, né? Mas eu já vi bastante coisa parecida. Vou pegar aqui o evento onShow. A pessoa então vai aqui no form, vai no evento onShow e aí começa a codificação. Então imagina que ele queira estacionar o primeiro veículo logo que o formulário é aberto, é exibido na tela. Então assim que ele der um form show, eu vou lá e chamo os métodos aqui, né, para estacionar um veículo. Então imagina que depois, é claro que eu tenho que fazer aqui declaração, instanciar e tudo mais, mas é só um exemplo. Esse código aqui que estaciona um veículo, imagina o seguinte, ele sofre uma manutenção. Não, eu vou mudar aqui algumas coisas, frente, eu vou adicionar aqui agora, eu vou inventar aqui para frente, agora vai ter, vamos supor, vou escolher quantos passos, 5 passos, 6 passos e por aí vai. E aí eu dou a manutenção aqui. Só que como esse código aqui está duplicado, né, está replicado aqui, ó, em outro lugar, olha o problema de manutenção. Percebe? Então agora, o que a gente precisa fazer? Esse significa, né, que para eu não duplicar, deixa eu não duplicar código, né, eu vou compilar aqui só para fazer sumir aquele show, aquele evento ali, beleza. Para eu não duplicar esse código aqui do meu negócio, toda vez que o meu negócio sofrer uma alteração, passar por novos testes, eu tenho que garantir que esse código vai estar centralizado em um único local, né, para eu dar manutenção, e assim eu vou afetar, né, todo o sistema. Mas é uma mudança necessária, mas eu não posso ter ele duplicado em vários lugares. Então beleza. Então o que eu preciso fazer? Colocar isso aqui em um método, né, que tenha pelo menos o nome, né, estacionar. Por quê? Isso aqui é um código que estaciona um veículo, tá? Então, imagina, acho que você já entendeu, né, mas só reforçando, imagina que uma pessoa que vai dar manutenção, ela tem que estudar isso aqui. Aqui está simples, mas um código gigante. Eu já vi código de 1000 linhas dentro de um clique de botão. Mas se fosse 1000 linhas, o problema é que assim, não existe um limite de certo e errado, mas se fossem 1000 linhas, descrevendo o passo a passo do que está sendo feito, por exemplo, instanciar o veículo, vai ser uma moto. Agora estacione o veículo, libere o objeto e por aí vai, está tudo bem definido. Aqui isso não está escrito. Eu não sei que um conjunto de métodos aqui sendo executados, eu não sei o que exatamente isso aqui está fazendo, né? Qual o objetivo. Então eu teria que estudar para entender, para conseguir dar manutenção. Então vamos lá, vamos criar a nossa classe de serviço
que vai ter o método estacionar. E aí eu vou copiar isso aqui para dentro do método estacionar. E vamos ver como fica, tá? Ó, eu vou criar aqui, depois eu conserto, tá? É mais para a gente ver aonde, né, como está sendo criada a nossa classe. E é claro que ela não tem que ser criada na mesma unit do form, tá? Mas então depois eu crio aqui, nesse vídeo mesmo, uma unit separada para essa classe aqui, ó, T estacionador. Eu chamei ela de uma classe de serviço, né? Porque é ela que vai executar o serviço de estacionar. Então eu vou criar aqui um método público chamado estacionar. Como ele vai chamar aquelas funções lá, aqueles métodos que são funções que retornam valor, ó, todos eles retornam string. Vou dar um Ctrl espaço aqui, ó, o frente, o método virar, ó, ele retorna uma string. Vamos dar uma olhada aqui se ele vai exibir, ó. Deixa eu colocar aqui, o virar já foi, ó, o método traz, ele retorna uma string, todos eles. Então o que eu vou fazer? Eu quero pegar um estacionador, criar uma função também que retorna uma string. Por quê? Deixa eu chamar aqui, ó, estacionar. Quem que ele vai estacionar? Um veículo. Bom, por convenção as pessoas colocam, né, um parâmetro, coloca como P, vamos manter uma convenção aqui, estacionar. E vai estacionar o quê? Um objeto, né, do tipo T veículo. Legal. Vou dar um Ctrl Shift C aqui para implementar. Ele reclamou alguma coisa aqui. Ah, faltou o valor de retorno, né? Vai retornar uma string, minha function, e o Ctrl Shift C, vamos para a implementação. Dentro dele vai ter isso aqui, ó. Deixa eu botar de volta o breakpoint aqui. E vamos colar aqui dentro. Então, beleza. Ó. Agora fica mais claro, né? Que eu tenho um método estacionar e eu sei que tudo que tiver aqui dentro está relacionado aos comandos de estacionar. Imagina o seguinte, um componente que conecta, né, se conecta ao banco de dados. Então, vai ter lá, provavelmente, o método conectar e o método desconectar. Você imagina que dentro do conectar, né, do método conectar, eu coloque e escreva outras coisas, além de conectar. Não faz sentido, né? Então, a distribuição correta da responsabilidade vai conseguir trazer para a gente essa facilidade na manutenção, tá? Então, tá aqui, ó, vamos lá. Só que tá dando um erro porque eu não tenho uma variável aqui, meu veículo. Né? Eu botei P estacionar, mas não é isso que eu queria, não. Era um P veículo, tá? O método que é estacionar. P veículo, e aqui a mesma coisa, ó, tem que repetir aqui, P veículo. Beleza? Então aqui eu vou chamar cada método, né? P veículo. Beleza. Só que agora eu tenho que retornar esse valor, só que antes eu estava lá naquele memo, eu estava dentro do clique do botão, eu estava chamando o método uma vez só, né, que é o virar. Agora, em vez de virar, né, eu vou chamar o estacionar. E ele vai retornar uma string que vai ter vários, né, vai ter um conjunto aqui de resultados, né, de comando. Então, eu acho que, tá, que isso também não é uma regra de certo e errado, mas é bom eu criar aqui alguma coisa que acumule esse resultado, né, as strings, e retorne ele de uma vez só, numa linha só. Eu acho feio, tá? Fazer isso aqui, ó. Tem gente que faz assim, ó. Result vai receber a chamada desse método, aí vai dar certo. Aí depois vai aqui, ó, result, recebe, mas ó, eu fiz isso até no exemplo anterior, mas foi com 2 linhas, né? Imagina agora todas essas linhas aqui, ó. Eu acho que um código meio confuso, tá? Como eu falei, não tem certo e errado, mas vamos padronizar, deixar bonitinho aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma string, vou botar aqui uma string list, tá? Para acumular o meu resultado. E olha que legal, né? Já reparou que dentro do código do Delphi, ele também faz isso aqui, ó. Ele declara como tstrings. Eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Isso falando, tá? Lembra da generalização e especialização do vídeo anterior? Ó, eu vou criar o SL não como tstrings, porque ela é uma classe abstrata, tá?
Então eu vou criar ela como T string list. Dá o método create, instanciei. E eu vou botar dentro de um try, para quê? Para eu poder, no final, liberar a memória, né? Destruir aqui o objeto, o SL, e ter certeza de que ele foi liberado da memória. E aí, no meu final, o resultado que eu vou retornar da função vai ser o quê? Tudo que eu acumulei dentro do meu string list. Ponto text. Beleza. E aí aqui eu tenho que adicionar, né? SL, colocar aqui, ó, sl.add, fazer isso para todas. E fechar os parênteses aqui, ó. Beleza? E aí eu fiz agora, ó, acabei de criar o meu método estacionar. E aí, claro, como eu falei, né, a gente vai entrar agora na parte de interface, mas aqui, ó, a regra do Delphi, ó, já que eu não tô, né, eu tô criando uma classe aqui, eu tô instanciando essa classe, foi eu que criei e eu sou obrigado a liberar. Agora, outra coisa curiosa aqui, um pouquinho antes, né, de entrar ali no assunto, é um conserto que eu tenho que fazer aqui, que eu acabei gerando um bug no código anterior ali, né, no vídeo anterior, onde quando a gente seleciona aqui, ó, não seleciona, né, veículo nenhum, né, qual que é o resultado do índice desse componente aqui, né, que é um radio group, não é isso? Ele volta -1. Então vamos voltar para o método que eu estava antes aqui, ó. E aí eu fiz uma consideração, ó, 0, 1 e 2 vai na sequência, moto, carro e barco. Aqui, ó, moto, carro e barco, 0, 1 e 2. E o -1 é porque ninguém escolheu nada, né? E tentou clicar aqui no botão sem ter escolhido. Então o que ele faz? Vamos levantar uma exceção, mandando escolher um tipo de veículo, tá? Legal, isso aqui acontece. Vamos ver se o meu código aqui está compilando. Tá. Vamos rodar. Ainda não chamei a classe, né, que eu acabei de criar. Vamos deixar ela aqui guardadinha e vamos só ver. Eu vou consertar agora o bug bem rapidinho aqui, ó. Qual era o erro que estava sendo provocado? É o seguinte, já que eu não escolhi nenhum item, eu vou levantar uma exceção. E aí vou mandar o usuário escolher um tipo de veículo, vai estourar ali na tela para o usuário. Mas como eu estou fazendo isso dentro de um bloco try, o que ele vai fazer quando eu levantar uma exceção? Até antes de exibir a exceção, ele executa aqui, tá? O bloco try. E aí o que eu estou tentando fazer? Ó? Dar um free, né? Liberar a memória, destruir, né, um objeto que ainda nem foi criado, não foi instanciado. Então é isso aqui que está provocando um bug. Ó, isso aqui dá uma discussão para mais um vídeo, porque teve gente que falou para mim que não pode ser feito dessa maneira aqui, ó. E eu insisto e vou provar que deve ser feito dessa maneira aqui que eu estou mostrando para você agora. Como deve ser feito? Deixa eu botar o breakpoint aqui de volta. Toda a criação de um objeto, tá? Ele não pode ter um bloco try onde ele libera o componente. Deixa eu voltar aqui, ó. Exatamente essa situação, né? Eu crio um componente, depois é que eu abro um bloco try para chamar aqui, ó, dentro do finally, onde eu vou dar chamar um método para destruir o objeto, tá? Para liberar a memória. Igual fiz agora aqui, ó. Agora eu já fiz certo. Eu não posso pegar aqui, ó, um string list, mandar criar ele dentro do bloco try. Por quê? Isso eu vou dar mais detalhes no vídeo. Eu vou até deixar logo esse vídeo. Assim que eu terminar isso eu já vou gravar. Então vai aparecer já nesse card aí em cima, ó. Explicando sobre isso. Por quê? Se eu fizer isso aqui, imagina que esse componente, tá, dentro aqui desse método create, a gente chama de construtor da classe, né? O que ele vai fazer? Vamos supor que ele esteja criando lá, dentro do método construtor, ele vai criar uma série de recursos para acessar um arquivo, tá? Um arquivo texto. E vamos supor que o arquivo não exista. E quando não existe, ele vai dar um erro lá, vai levantar uma exceção. Se uma exceção for levantada dentro do construtor, né, o que vai acontecer? O Delphi ele já tem um mecanismo automático que ele já vai chamar o método free. Na verdade, ele chama o destroy, né? O método free faz a mesma coisa, ele chama o método destroy. Então, se uma exceção for provocada dentro do construtor da classe,
automaticamente ele já chama o free. Então eu não posso colocar aqui dentro do bloco try. Tá? Porque se ele já der uma exceção aqui, ele vai chamar o método destroy. E o finally vai ser executado. Eu vou mandar destruir de novo o objeto, ele vai dar um erro. Tá? Eu não consigo criar uma vez e destruir duas. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Essa é uma regra de certo e errado. Tá? Se você faz isso, né, fez aí nos seus programas, como eu já fiz muitas vezes, até eu dar uma pesquisada, dar uma depurada dentro do código lá interno do Delphi, aí depois eu descobri isso. Né? Mas se você ainda faz assim, ou já fez, dá uma comentada aqui, tá? Me diz aí como é que foi a sua experiência sobre isso. Então, isso aqui eu vou provar nesse vídeo aí que eu já coloquei no card, né, que é a prática correta de fazer, tá? Criar um componente deve ser criado fora do bloco try. Você até pode ter um outro bloco try aqui para tratar uma exceção. Aqui, ó, try. Vou botar aqui, ó, finally. Aí eu posso ter um finally, eu posso ter um except. Mas aí eu estou separando, tá? O bloco que libera isso aqui, ó, libera o componente que criou. Como eu falei, não pode estar, a criação do componente não pode estar dentro desse mesmo bloco aqui, tá? Por esse motivo que eu já expliquei. Então, beleza. Posso ter um except, posso ter outro finally, mas não liberar o objeto aqui dentro, tá bom? Porque ele já chama o método destroy automaticamente. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Já consertei o meu bug. Bom, eu tenho, como eu falei, né, nesses primeiros vídeos eu não vou ter a preocupação com o tempo, tá? Esse vídeo aqui talvez vai ficar bastante extenso, mas eu acho que eu vou abordar o assunto de uma maneira bem, né, bem assim, necessária, né? Então a gente vai precisar desse tempo. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. E o seguinte, ó, como fica, né? Vamos testar essa execução aqui, ó. O que vai acontecer? Vou botar um breakpoint aqui. E vou botar um breakpoint aqui, tá? O que acontece quando levantar a exceção, você vai ver que quem é chamado primeiro, a exceção vai aparecer na tela primeiro, ou o método free vai ser executado primeiro. Vamos lá, F9, e vou mandar executar sem selecionar nada aqui, ó. Ele vai ver que eu não selecionei nada, levanta a exceção. Mas antes, ó, vou dar F8, ele vai cair aqui, ó, no bloco finally, ó, a setinha aqui, ó. E aí ele vai liberar um objeto que eu não passei por aqui, ó, criando ele, eu não chamei o construtor. Então ele já vai provocar um segundo erro aqui, mas antes de dar atenção para esse primeiro erro que eu levantei aqui, ó. Então vamos lá, F8, ele agora, ó, entrou lá nos internos lá do Delphi, eu vou dar F9, e o que vai acontecer, ó? Ele deu aqui a minha exceção, escolha um tipo de veículo, ok. E aí, em vez dele continuar lá dentro do bloco finally, né, para chamar o destroy, o que eu estou fazendo lá agora? Provocando uma outra exceção, um outro erro. Nesse caso aqui, ó, ele se perdeu. Por isso que eu não consegui aquela hora, nem Alt Tab, ó, o programa está preso aí em algum ponto. Então eu vou fechar, beleza? E eu vi que isso aqui não funciona. Mas aí no outro vídeo eu vou mostrar, né, por dentro como ele faz lá e ele chamando o método destroy automaticamente. E eu acho que isso aqui vai encerrar algumas discussões aí que alguns amigos, alguns colegas também insistiram no assunto dizendo que sempre fez assim e é assim que está certo. Bom, a gente vai ver isso no outro vídeo lá, beleza? Então corrigimos aqui o bug, a gente já tem a nossa classe criada. Então agora a gente vai usar essa classe, que está aqui, né? Eu acabei de criar, chamando esse método estacionar. Aqui tem mais uma curiosidade legal, isso aqui é mais uma dica de dev para dev. Olha que interessante, ó. Você está acostumado, né? Está acostumada a criar aqui, né? Declarar um objeto, instanciar o objeto, fazer as suas chamadas, aqui tem uma delas, e depois liberar. Existe um macete, como eu estou criando aqui uma classe de serviço, eu não preciso ficar instanciando ela, né? Porque eu não vou usar aqui propriedades, eu não vou ficar lendo nada dentro dessa classe. Só quero que ela execute um método. Tá? Eu poderia até criar uma function separada aqui, ó, fora de uma classe, chamar só function. Mas como a gente está falando de orientação a objeto, né?
Vamos seguir esse padrão e não vamos quebrar aqui o paradigma, né? Assim também é feito nas outras linguagens orientadas a objeto. Eu posso criar um método, que é essa daqui, por exemplo, estacionar, mas isso aqui é considerado um método do objeto, né? Porque eu tenho que instanciar a classe para depois chamar o método. Mas eu posso criar um método de classe, aqui ó, criar uma class function. Eu estou declarando que essa função ela é da classe e não do objeto. O que isso significa? Ele só está reclamando aqui porque eu tenho que reproduzir, ó, aqui na function, na implementação, ó, class function. Nesse momento agora, eu posso executar essa função diretamente pela classe. Eu não preciso dar um create no objeto. Então vamos testar aqui, ó, a classe testacionador. Vamos chamar ela aqui, ó, meu veículo. Vou tirar aqui estacionador, ponto, ó, ele até sugere estacionar. Se eu tirar aquele class function lá, você pode ter certeza que ele não vai deixar eu fazer isso aqui, ó, diretamente. Eu vou ter que passar por todos os passos aqui do objeto, né? Ó, criar, declarar, instanciar e destruir. Então aqui não precisa, tá? Então eu criei um método de classe. Isso eu cheguei a citar no vídeo anterior, né? É um método de objeto e um método de classe. Se você dá uma revisada lá, você vai lembrar eu falando disso aqui. Beleza, então eu vou chamar o estacionador e mandar ele estacionar o que eu acabei de criar, né? Meu veículo aqui, ó. Vamos copiar e vamos chamar. Agora que volta eu estou dando, né? Para chegar na interface. Fica tranquilo que a gente vai chegar agorinha lá, ó. Porque aqui por enquanto eu estou passando uma classe, né? Vou dar um Ctrl Shift aqui, ó, Ctrl Shift espaço, ele mostra ó, o veículo. Eu estou trabalhando ainda com uma classe veículo. Agora a gente vai entrar nessa parte de interface. Mas antes, vamos rodar o código e vamos ver o que ele vai fazer. Aqui você já até provavelmente deve saber, né, que o estacionar vai retornar o quê? Uma string do que eu acumulei aqui, né, na minha string list, chamando todos esses métodos aqui, ó. E no final esse resultado vai ser adicionado naquele campo memo do mesmo jeito aqui, ó. O mais legal aqui, ó, a novidade é que eu não precisei instanciar esse objeto aqui, ó, para essa classe, tá? É só chamar direto o método da classe. Vamos lá, F9, para a gente ver se isso realmente funciona, se não vai dar erro, né? Vou escolher aqui a moto estacionar. Vou dar um F7, ó, que legal. Ele entrou lá no estacionador sem eu precisar, né, instanciar. Fez o que precisa fazer, ó, o veículo, vai chamar o método frente, vai adicionar os retornos aqui. Vamos ver que tipo é essa variável aqui, ó. Ele não está declarado aqui como tVeículo, mas que tipo é essa variável aqui, ó? Foi instanciada como class name remoto, tá? Então vamos lá, F8, deixa ele passar. E no final, ó, ele vai liberar, porque eu criei e realmente eu sou obrigado a liberar a memória aqui, beleza. Então, ó, o meu método estacionar está pronto. Eu já criei agora um negócio que entende, né, de como estacionar um veículo. Eu não criei mais, né, eu tirei aquela implementação de dentro do botão. Então eu atribuí a responsabilidade corretamente para uma classe de serviço que vai mandar estacionar. Quando eu falo serviço, gente, é uma classe que não é um objeto que eu vou ficar utilizando, né? Ela só vai executar uma ação. Tá? Não é porque eu chamei ela de class aqui que ela é de serviço, não. Tá? Isso aqui você vai usar várias vezes no nosso framework também. E na sua vida aí daqui para frente, tá? Como Dev. Dev Advanced, né? Então beleza, tá lá o método. E agora vamos entrar aqui no assunto interface. Bom, gente, a gente rodou isso tudo para chegar aqui. Mas era necessário que você entendesse essa questão aqui de distribuição de responsabilidades, porque isso tem tudo a ver também com a interface. Se você não distribuir bem as responsabilidades e criar várias interfaces que faz, né, coisas diferentes, sem essa
né, sem estar ligado nisso, sem estar ligada nessa questão, né, você vai também provocar um grande problema de manutenção de código aí. Por isso que talvez muitos programadores, aí, muitos devs, fogem quando vê interface. Né? Então vamos lá. Pensando ainda na distribuição aqui de responsabilidades, né, vamos adentrar aqui no mundo das interfaces. Mas claro que antes, né, a gente precisa colocar essa classe aqui na Unity correta. Né? Vamos criar uma Unity para ela, aí a gente fecha essa parte aqui de distribuição de responsabilidade e passa para o próximo vídeo, onde a gente vai entrar no assunto mais esperado, né? Interfaces. Então vamos lá. Vou copiar aqui, né? Vou recortar essa classe para colar ela dentro de uma Unity específica. Né? Então vamos criar um file new Unity Delphi e criar ela aqui. Ó. Olha que interessante, aqui é uma oportunidade, né, de te alertar de uma coisa. Para você não confundir essa palavra-chave aqui, interface, com a declaração de uma interface em Delphi. Né? Aqui, a seção interface é onde a gente faz as declarações. Né? Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui type, eu vou colar a classe, né, que eu criei lá na outra Unity do form. Deixa eu copiar também a implementação dela, que está aqui, vou recortar, está aqui no final, e está reclamando aqui também, vou recortar desde aqui, ó. Ctrl X e beleza, vou salvar logo essa e vou colar a implementação aqui, ó. Vamos ver do que ele está reclamando. Ele não gostou desse tstrings, né? Tem que ter uma declaração lá do Delphi, das classes do Delphi, de uma Unity interna, e esse veículo. O veículo, claro, tem que dar um uses aqui, né? Um uses nessa Unity aqui do veículo. Vamos lá. Um uses aqui na interface aqui também. Vou dar um uses no veículos. E o tstrings, se eu me lembro bem, está dentro da Unity chamada classes. Vamos ver se vai dar certo. Acho que minha memória está boa para esse aspecto aqui, ó. Ctrl F9. O erro que ele ainda está dando lá. O T estacionador também, na Unity aqui do form, né? Vai ter que dar um uses na nova Unity. Deixa eu salvar ela. Save. Vamos chamar ela aqui, ó, de o estacionador. Já tinha feito um esboço aqui, mas vou sobrescrever o estacionador. Sim. Beleza. Então, essa Ctrl F9 aqui vai dar o erro do T estacionador. Vamos colocar aqui, ó, o uses, o estacionador. Ctrl F9 e sucesso. Beleza. Então, agora eu criei, né, separei, terminamos aqui o assunto, né, de distribuição de responsabilidades. E aí, como eu falei, né, a oportunidade de eu te alertar aqui, antes da gente entrar lá no próximo vídeo, para a gente falar aqui da criação de interface. Aqui, nesse caso, a palavra-chave, né, interface, ela está dividindo uma seção de declaração. Então, tudo que eu declarar dentro dessa seção aqui, né, qualquer outra unit que der o uses nessa unit aqui, vai enxergar essas declarações aqui, ó, vai ter acesso a elas, né, aos novos tipos que eu criar aqui. Beleza. Eu posso fazer isso aqui, ó, posso pegar e levar essa declaração para dentro da seção Implementation. O que isso vai causar? Ó? Vai dar um erro, porque agora, ó, a classe, né, o meu formulário, que dá um uses, bem aqui, ó, na Unity estacionador, não vai enxergar aquela classe lá. Ó. Isso aqui serve para quê? Eu posso criar classes dentro de Implementation, né, que elas não vão ser visíveis para o mundo externo lá, né, para as outras units. Para que isso? Para que eu possa utilizar elas só dentro dessa unit aqui. Né? Então, não é meu caso agora, isso aqui a gente também pode ver depois, mas ó, já deu para entender. Tudo que estiver debaixo dessa seção aqui, ó, interface, vai ser visível para as outras units. Né? Então, beleza,
fiz a minha, né, terminei a distribuição de responsabilidade, salvei na unit correta, e agora a gente vai encerrar aqui para passar para o próximo vídeo, onde efetivamente a gente vai entrar na criação de interfaces, beleza?